Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje viemos apresentar a eletiva História do Ceará, que tem como nossa professora orientadora Marilene Rodrigues. Aluno sou eu, Cleiton Queiroz. E Igor Teixeira. Agora vamos passar para a parte dos temas. Tema: Objetivo de estudo, justificativa, por que estudar? Tema: Como falei, os apresentadores sou eu, Cleiton E Igor Teixeira. Objetivos: conhecimento de como foi formado, conhecemos a origem do nome Ceará, conhecemos o fundador e os governadores do estado, ou seja, a partir daí viemos várias pesquisas, formulários que compreendemos ainda mais sobre a história do Ceará. Mas afinal, como foi a formação do estado? O Ceará foi formado pela miscigenação de colonizadores europeus, indígenas, catequizados e aculturados após grande resistência à colonização, e negros e mulatos que viviam como trabalhadores livres ou como escravos. O povoamento do território foi e tem sido bastante influenciado pelo fenômeno natural da seca. No estado do Ceará, surgiu, segundo as crônicas históricas, o Ceará. Ceará-Ara foi fundado em 1603, quando o nobre português Dom Pero Coelho de Souza, primeiro representante da coroa a desbravar o território da capitania do Ceará, e no início do século XVII requereu e originou porte portuguesa por intermédio de Diogo VIII, governador-geral do Brasil. Bom, a partir daí soubemos como foi a formação do Estado, quem fundou praticamente o Estado, e como foi o seu governador-geral do Brasil. Vemos que o Ceará foi formado por colonizadores europeus, indígenas, catequizados e aculturados após grande resistência à colonização de negros e mulatos que viviam como trabalhadores livres ou como escravos, certo? Então, esses foram os primeiros moradores do estado do Ceará. E os relatos de historiadores? Como foram os relatos de historiadores, como eles achavam que o Ceará foi formado? Há relatos de historiadores de que antes de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, espanhóis já tinham estado no território que hoje conhecemos como Ceará. Seus nomes eram Diego Lepe e Vicente Pinzon. Pinzon foi o primeiro a chegar, desembarcou onde hoje seria o município de Capuí, e Lepe teria desembarcado em Fortaleza, ou seja, dado o Tratado de Tordesilhas, 1494. Essas descobertas não puderam ser oficializadas. A ocupação portuguesa tem início no ano de 1603, sendo formada de Pero Coelho de Souza, que construiu o Forte de São Tiago, Martins Soares Moreno, anexo do estado do Ceará. Assim, os historiadores pensavam como que seria formado o estado do Ceará, ou seja, falou sobre Diego Lepe e Vicente Pinzon, que foram os primeiros espanhóis que já tinham estado no território do Ceará. Cidades mais populosas do estado. Agora, eu, Igor Teixeira, vou falar sobre um pouco das cidades mais populosas do Ceará. Atualmente, as cidades mais populosas do Ceará são Fortaleza, a capital, e a cidade mais populosa do Ceará, com 2.452. 2 bilhões. Corrigindo, 2.452.185 habitantes, municípios cearenses com mais de 100 mil habitantes são Calcaia, 325.441 habitantes. Juazeiro do Norte, 249.939 habitantes. Maracanã, 209.057 mil habitantes. Sobral, 187.233 mil habitantes. Crato, 121.428 habitantes. Itapipoca, Maranguape, 113.561 habitantes. E assim é formulado as populações mais elevadas do estado do Ceará. Governadores que assumiram o governo do estado. Até o momento, 5 de novembro de 2022, os 8 governadores vivos do Ceará são, por ordem de início do primeiro mandato, Gonzaga Mota, Tasso Gereissati,
Ciro Gomes, Chico Aguiar, Lúcio Alcântara, Cido Gomes, Camilo Santana e Isolda Sela. E esses foram os governadores que assumiram o estado do Ceará, que até o momento estão vivos. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado.